o que me deixou, que marcou bastante da leitura passada, foi que eles estavam num local onde os assistidos estavam sendo assistidos em total silêncio, né, por causa de todo o estado daquelas pessoas. E tem uma frase que eu vou voltar aqui, que foi muito interessante, quando o André fica muito impressionado, porque algumas pessoas, alguns espíritos, estão recebendo água e uma sopa e passes, ou sopros curativos, e outras não recebem. E aí o Aniceto vai e fala assim, o André pergunta por quê, e ele responde isso aqui: cada um na vida tem a necessidade que lhe é peculiar. Isso é para tudo, né? Isso não é só para aquela situação ali, é para cada um de nós que estamos vivendo, o que estamos vivendo, estamos onde temos que estar, e é muito interessante mesmo essa frase. A oração eu não sei onde está, você sabe qual é a página, Rômulo? Você está sem o microfone, Rômulo. Vou continuar, Sandro, porque vai ter outra oração aí na frente. Ah, tá. Vamos lá. Então, vai começar esse capítulo novo, 23, com pesadelos. Alguém gostaria de ler? Então, vou continuar. Enquanto Alfredo continuava... Perdoe. Enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, conduziu-nos a leitos distantes, onde se asilavam os enfermos desentendidos quanto ao auxílio magnético. Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto sorridente. Acompanhámo-lo, curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis daquelas máscaras mortuárias. Quando nos encontrávamos... Espera aí, deixa eu marcar aqui para facilitar para quem está lendo no celular. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu em tom grave. Desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete do auxílio magnético, as percepções para ajudar... Eu fiz uma pergunta, mas na verdade não é uma pergunta, é só uma afirmação. Desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético às percepções. Para ajudar eficientemente aos nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos aqueles que dormem neste pavilhão permanecem dentro de mau sono. Mas teremos, porventura, nas zonas espirituais, os que estejam em bom sono? Perguntou Vicente de modo brusco. Sem dúvida, respondeu Aniceto solícito. Temos nas esferas de nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos, que esperam o repouso noturno, com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar, de consciência aliviada. Fez uma pausa, como quem estudava o melhor meio de sintetizar, por não perder tempo, e acrescentou: mas esses não precisam estacionar como filhos da sombra, nas construções de emergência de um posto de socorro. Em seguida, retomou o fio da lição e continuou: quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos esses irmãos desaventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a observações rápidas.
Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a peregrinação científica nas células, também aparentemente mortas, agora a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. E com a expressão decidida, concluiu resoluto, mãos à obra. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou: você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Sinceramente interessada em atender, não a reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzenta escura que se lhe ia condensando em torno da fronte. A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Tive a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mates, dizia ele, súplice, incapaz de defender-se. Nunca, nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando um tom lúgubre. Morrerás esta noite. Vi o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com bebida mortal, exclamava ele lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana. Preciso viver para meus filhos. Não me mates, por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente: morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Bolcando-se no assoalho, tomava o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor do Eterno Pai. Quem sabe poderia auxiliar-te como irmão. Ajude-me para que eu possa te ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe, Deus não existe, morrerás, infame. E de súbito crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. O homem expirou sem um grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão, através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei a parada junto à via férrea. Sondou os arredores, certificou-se do insulamento em que se encontrava e depois a estranha carga sobre os trilhos. Via, dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do comboio, retirando-se-lhe apressadamente, reconduzindo o pequeno carro vazio. Não esperei a máquina de ferro. Segui a mulher, que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres
Me parecem bandidos de negras vestes. Era ela, agora, quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencera um pobre homem invigilante, mas, ao meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez que ela própria. Acudam-me, acudam-me, gritava, espavorida. E continuava a cena, em que a desventurada golfada as súplicas em vão. Ismael, deixa eu só perguntar se está gravando, porque eu esqueci de pôr para gravar. Tá, né? Já vi. Assim, Já vi, voltei a ver. Tá bom. Senti-me. Deixa eu ver aqui um pouco. Como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro. E graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz, senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar, e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo, ao meu lado, na família de sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la, se não lhe conhecia o passado total? Ter-lhe-iam dado educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe. Como pedra incompreendida, rolando no abismo do sofrimento, nos abismos dos sofrimentos. Que laços uniriam a vítima igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso? Não sabia. Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la, quando alguém me chamou de súbito. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu achei tão interessante essa parte final, de como a gente, às vezes, só sabe de um trecho pequeno da história de cada pessoa, ou de histórias que chegam aos nossos ouvidos, e imediatamente a gente faz um julgamento, né? Muitas vezes impróprio, porque a gente não sabe da história, como ele está colocando aqui. Ele faz inúmeros questionamentos, né, de como chegou aquilo ali, de como mas a gente não sabe, muitas vezes, o tanto de pedra que rolou no abismo, né, para que ela chegue nesse sofrimento, para que chegue nessa raiva, nesse ódio, né, como foi o caminho, o traçado da vida das pessoas, né, que acontecem diversas coisas, né, diversas situações que se perdem, né. Sim, mas eu vejo duas coisas aí. Uma é isso, né, porque a gente sempre tem um pré-julgamento. E a outra é, quem somos nós para julgar? Então, independentemente da gente conhecer a história, né, sempre ter em mente o amor, né, saber que tudo tem uma razão, uma caminhada para aquilo, e amar e acolher aquela pessoa que está precisando. Como ele diz aqui agora, né, é uma irmã, é um irmão que está ali, né, acolher sempre é o caminho, é dar o colo, dar a compreensão, dar o entendimento, dar o ouvir, né, acolher as súplicas, orar junto com a pessoa, né, porque a espiritualidade, eu gosto muito do que o Ismael falou, cada passo que a gente dá, eles dão 100 em nossa direção, ou 1000, ou quantos forem necessários, um gesto nosso de amor, a gente tem todo o amparo. Então, independente de conhecer ou não, amparar.
amar, né? Sem julgar. Nesse ponto que vocês dois colocaram, bem bacana mesmo esse trecho, porque essa questão de não julgar me lembrou a própria metodologia que eles nos ensinaram do mentomagnetismo, que é aquele irmão, aquela irmã que é acolhido para um esclarecimento, não é procurar ver a situação dele como necessidade, e sim envolver e vibrar nele aqueles campos mais elevados, mais sublimes, o aspecto de luz que todos os seres são, e ir despertando o que há de mais belo. Não importa, não é focar a situação atual, e sim o que o ser ele realmente é, sabe? Então, é bem essa questão, é não julgar, não procurar ficar vasculhando o passado, e sim despertar aquela essência divina que fica vibrando, despertando e despertando ali naquela pessoa o seu ser mais bonito, sabe? Então, me lembrei dessa metodologia. Somos todos seres de luz. Às vezes pode estar com uma sombra na frente, mas a luz está dentro. Então é sempre procurar ver essa luz mesmo, né? Eu achei essa parte muito interessante. E esse ponto que você colocou é como se fosse o diamante, né? O diamante, mesmo com barro, ele continua sendo um diamante. Tá ali, pode estar com barro em torno, mas é um diamante, né? Exato. Exatamente. Continuar a leitura, então. Era Niceto que exclamava bondoso: venha, André. Vicente e você têm sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram a essa irmã. É exatamente o que você falou, né, Ismael? Agora, é você envolver em pensamentos de amor a todos, né? Guarde a certeza disso. Continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem sono atormentado, vivem em estranhos pesadelos, de que não podem isentar-se de um instante para o outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessa existência vivida em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. E com expressivo olhar acrescentou: voltemos ao centro. Devemos cooperar na oração. A prece de Ismalha é aqui, ó. Aqui que eu acho que era o que o Rômulo estava falando. A gente ainda não tinha passado. Dentro de poucos instantes, reuníamos de novo ao grupo. O administrador fez um sinal luminoso, em forma triangular, e observei que todos os cooperadores se puseram de pé, em atitude respeitosa. É o momento da oração no posto de socorro, disse Alfredo gentil, como a prestar-nos esclarecimentos preciosos. O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhoso efeito de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera, desse modo, muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio, em virtude de imenso teto azul iluminado à distância.
Profundamente impressionado, procurei convizinhar-me mais do pequeno grupo de companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismália. Os demais homens e mulheres mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas mumificadas. Notei que, embora em estado, Aniceto esquivou-se a chefia espiritual da oração, alegando que, por direito, essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós, em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo à recomendação do nosso orientador, que aconselhou repetir, em pensamento, cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Sani, Pode falar. deixa eu só falar se puder voltar aquele parágrafo. Aqui? Ali, isso. Essa parte aqui, que ele fala que Ismália começou a orar acompanhada por todos nós, acompanhada por todos nós em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo à recomendação do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Gente, essa parte, ele é profundíssima e tem muito a ver com o nosso trabalho, porque essa rogativa do mentor, ela já apareceu antes, a gente chegou até a comentar, o mentor falando para que quando um fizesse a oração, o outro procurasse seguir, fortalecendo, como se fosse reverberando em espaços espirituais imensos, aquela rogativa. E agora ele frisou novamente, né, ele colocando aqui, salientando-se, porém, que seguíamos a rogativa, frase por frase, seguindo a orientação do nosso orientador. Então, aqui, por exemplo, quando acontece a condução da irradiação, é aquele momento em que a gente pode entrar de fato, se tornar um com aquela mensagem, sabendo que não é uma pessoa que está fazendo a condução, é uma mensagem crítica que está sendo irradiada. Então a gente fortalece e vai entrando em toda aquela sintonia espiritual, repercutindo em muitos seres, em muitos que estão ali também seguindo aquela oração. Então isso fortalece muito a irradiação, né, e fortalece a unidade do grupo nesse processo. Então, em vez, né, de estar ali a pessoa fazendo e a pessoa segue o seu próprio caminho, não, ela fortalece, ela entra e se torna um com aquela mensagem. E isso, cada dia que for tendo essa irradiação, cada pessoa, cada vez mais seguindo esse processo, ela vai entrar em algo que o budismo chama de equanimidade, que é, independente de quem estiver fazendo a irradiação, você entra naquela mensagem e reverbera em todo o cosmos, sabe? Então, se é A, B ou C, não importa. É uma mensagem crística sendo reverberada. E aí todas se tornam lindíssimas, porque não é de uma pessoa, é espiritual. Então é só um lembrete assim desse ponto, e se fizer, vai perceber como que se torna muito forte a irradiação, sabe? Porque é como se entrasse mesmo na sintonia de muitos espíritos que estão seguindo aquela mensagem. Então é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu vou começar a mensagem aqui, que ela está falando. Deixa eu só ver uma coisa, peraí. Dentro do nosso tempo a gente consegue. Senhor, começou Ismália comovidamente,
Dignei-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz das vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar os vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúne-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregam no mundo. Despertai-os, Senhor, se é de vosso desígnio sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre os nossos modestos postos de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. A voz de Ismália penetrava-me o recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em peculiar do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Em vista da ligeira pausa que imprimira a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa, gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos, em que predominava a cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele, vinham alguns servidores, ostentando na fronte claridades sublimes, expressa em variadas cores, e logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentavam o corpo obscuro, como acontecera na esfera... me perdi. Na esfera carnal. Sani, deixa eu só fazer também um comentário nisso, que já tá fechando. Essa parte foi tão bonita porque a gente vê a irradiação própria de cada pessoa, né? Temos ali que estavam irradiando no azul, outro no lilás, outro no verde. Então, o aspecto singular da irradiação de cada pessoa. E o outro ponto, então isso seria a qualidade, o timbre dessa irradiação. E o outro ponto é a intensidade. Mostrou ali uns com uma intensidade muito forte e outros com uma intensidade menor. E isso se dá por todo um trabalho de crescimento espiritual e de irradiação mesmo. Quanto mais você ama, quanto mais você irradia, maior vai se tornando essa capacidade de doar luz, de envolver, sabe? Então é um exercício espiritual que vai se ampliando e ampliando cada vez mais.